Então, hoje vamos ver como um neurônio artificial realmente aprende. Eu sou o professor Rafael Rizala, estou concluindo mestrado em Ciência de Dados na UFRJ, sou professor de Data Mining e Gerenciamento de Projetos na própria UFRJ e também na Uniswan. Eu sou colaborador da I3E como pesquisador e como peer review também. Tenho mais de 10 anos de experiência com tecnologias da Marinha, em diversas áreas de atuação lá dentro, também na PUC Rio, entre outras. Tá aí meu QR Code, quem quiser pode me adicionar no LinkedIn que a gente pode trocar mais experiências também. Então, a agenda da aula aqui é o seguinte, nós vamos tratar do neurônio biológico, que inspirou o neurônio artificial, e daí foi estabelecido um neurônio matemático. Em seguida nós vamos discutir, nós vamos ver como na prática ocorre o aprendizado desse neurônio. Nós vamos conversar sobre perspectivas futuras e, por fim, eu vou apresentar um desafio. Então, aqui é um modelo muito tradicional de neurônio biológico estudado nas ciências biológicas, onde nós temos dendritos que estão recebendo sinapses de outros neurônios, que passa-se ali pelo corpo celular, transmitido pelo axônio e culmina em outras terminações. E esses sinais são transmitidos a outros neurônios. Justamente baseado nesse modelo, estabeleceu-se esses pontos onde percebeu-se que poderiam ser atribuídos valores, para isso ser transformado numa função, e percebeu-se esses pontos em destaque. Então, da mesma forma, foi estabelecido que nós podemos ter ali os pontos de entrada. Na camada de entrada nós temos ali atributos. No caso aqui estão representando 5 atributos por x. Então x são os nossos atributos. Nós temos pesos que levam em consideração o valor desses atributos. E por fim nós temos ali uma soma dessa multiplicação do atributo vezes o peso. Por fim, nós temos uma função de ativação que está regulando essa função e nós temos ali uma saída. Então, esse é o modelo que foi construído a partir do neurônio biológico. Então, se a gente avaliar essa abstração, nós vamos chegar a esse modelo matemático, que é justamente esse que havia sido exposto, onde nós temos um atributo multiplicado pelo peso, nós temos esse somatório. Em seguida, nós temos ali um cálculo que é atribuído aqui pela step function. Existe uma variação muito grande dessa função de ativação, aqui um exemplo só de uma step function, que diz que se o valor dessa soma for menor do que 1, então nós vamos atribuir esse resultado como zero. E se esse valor for maior ou igual a 1, então nós vamos atribuir como 1. Quem estabeleceu esse modelo matemático chamado Perceptron foi Frank Rosenblatt em 1958. E na época, mal existia tecnologia, então mas isso já era o primórdio aí das redes neurais que nós temos hoje, que nós vamos esbarrar por ela. Hoje nós vamos discutir mais um neurônio propriamente, a unidade ali de medida de computação que a gente pode ter aí nos auxiliando a fazer a computação hoje. Então, aqui é o paper original, quem tiver mais interesse, curiosidade, pode pesquisar com esse título. Então, aqui nós temos os 3 modelos de neurônio para a gente poder fazer um comparativo. Nós temos o neurônio biológico, que inspirou a criação do neurônio artificial. Pode perceber que nós temos os mesmos atributos de entrada, os pesos,
a função soma que está, né, como se fosse o corpo celular que está reunindo toda essa informação, né, que seria sinapses, né, a gente está ocorrendo essa função soma. Em seguida, há uma função de ativação que que multiplica que avalia o resultado dessa função soma. E por fim, nós temos a saída propriamente. E embaixo, nós temos exatamente esse modelo matemático desse neurônio que foi estabelecido ali em cima. Né? A gente pode analisar com calma que vocês vão ver. É o x1 vezes o peso, W1. Isso se replica para quantos atributos eu tiver. Nesse exemplo aqui eu tenho 5. E por fim tem uma função de ativação calibrando essa equação. Então, para poder exemplificar, vamos ver aqui como funciona o aprendizado do neurônio artificial. Nesse exemplo aqui, a gente tem aqui nossos registros. Nesse caso aqui nós temos 4 pacientes, onde eles possuem determinados genes muito específicos, e percebeu-se que quando eles tinham, a gente observa ali no paciente 4, que quando um determinado gene, chamado aqui de gene 1 e gene 2, somente quando ele tem a presença do gene 1 e o gene 2, ele é considerado imune para um determinado vírus que a gente possa estar aqui eventualmente testando. Então, nesse exemplo aqui, né, foi estabelecido, foi se analisado, em que nós tínhamos vários registros, e nesses registros foi feita a avaliação. Então, isso daqui são só os dados, né? A princípio não tem nada de inteligência artificial, a gente só está capturando os dados. Então, nós temos aqui o primeiro paciente, ele não possui o gene 1, não possui o gene 2, e ele é de uma classe de risco. O paciente 2, por sua vez, não possui o gene 1, mas possui o gene 2. Mesmo assim, ele não tem imunidade, ele é do grupo de risco. O paciente 3, por sua vez, ele possui o gene 1, mas não possui o gene 2, e também constatou-se que ele é do grupo de risco. E, finalmente, nós temos aqui o paciente 4, que apresentou o gene 1 e o gene 2, e esse apresentou imunidade ao vírus. Esse daqui é só um caso hipotético. Nesse caso aqui, até então, nós estamos só capturando os dados para a gente poder trabalhar. Então, nós vamos fazer as seguintes atribuições. Vamos chamar de quem não possui o gene, vamos atribuir o valor 0. E quem possui o gene, vamos atribuir o valor 1. Só para a gente poder facilitar aqui os nossos cálculos. Por fim, a nossa classe, a gente pode fazer a mesma coisa. Né? Ali eu estou atribuindo o gene, aqui eu vou chamar de classe. Vou falar que minha classe de risco, eu vou atribuir a classe 0. E a classe que foi imune, eu vou atribuir a classe 1. Então imagina aqui que eu tenho um histórico de dados, eu tenho um dataset, e a gente vai fazer uma avaliação. Vamos treinar um neurônio a fazer esse reconhecimento. E agora nós vamos estudar como esse aprendizado. Então, agora vamos ver como o neurônio de fato vai fazer esse aprendizado. Observe aqui que eu coloquei uma colinha aqui à direita, essa tabela no canto superior à direita, para a gente poder estar comparando as previsões que vamos tentar aqui com os 4 pacientes no slide. A gente vai estar comparando com esses resultados para ver se o neurônio aprende esses resultados na tabela. Então, o neurônio vai atribuir valores, pode ser valores aleatórios, no caso aqui são um valor ordenado, onde eu comecei sugerindo aqui que ele aprendesse com valor 0. Então ele tenta descobrir esses pesos, né? Lembrando que aqueles dados da tabela, dos genes, dos pacientes, são os nossos registros. E nós queremos que o neurônio aprenda com esses dados. Então observe, por exemplo, no paciente 1, nós temos o gene que fizemos a atribuição de 0 vezes o 0, mais o 0 vezes o 0, do segundo gene, também é somatório, é igual a 0. Nós só estamos aplicando aquela equação. E aí agora vem a função de ativação, que diz que se for
maior ou igual a 1, ele vai ter atribuído o valor 1. Caso contrário, vai ter atribuído o valor 0. Como 0 é menor do que 1, o valor obtido aqui é 0. E essa previsão é igual à classe prevista para o primeiro paciente? Sim. Então esse valor está correto. Então, por enquanto, o neurônio está indo bem. Ele achou um peso aqui adequado. Vamos prosseguir. Só para poder adiantar, eu já fiz o cálculo para todos os pacientes. Então, se quiser, pode pausar o vídeo com calma para poder refazer esse cálculo. Mas aqui no caso, observando aqui o paciente 2, por exemplo, nós temos a mesma aplicação daquela equação, agora para o paciente 2. Vamos ver se ele acerta. 0 vezes 0 mais 1 vezes 0, esse resultado é igual a 0. Da mesma forma, 0 é menor que 1. E aqui, novamente, a tabelinha eu comparo. 0 é igual a 0 é. Então, a previsão foi igual à resposta real. Então, ele acertou. Paciente 3, mesmo caso, o somatório desses atributos vezes o peso é igual a 0 e a função de ativação novamente resulta como 0. Ele acertou. E, por fim, paciente 4, onde ele possui o gene 1 vezes o peso, que é 0, ele possui o gene 2 vezes o peso, que é 0, esse somatório é igual a 0. Da mesma forma, aplica-se a função de ativação que diz que se for maior ou igual a 1, o resultado é 1. Caso contrário, é 0. Nesse caso, deu 0. Portanto, observe que esse 0 obtido é diferente da classe esperada, que era 1. Então, esse resultado deu errado. Então, ele errou. Ele só acertou 75% de acerto. Ele errou nessa opção. Então, esse valor, esse atributo ainda não é o melhor resultado. É um bom resultado, mas não é o melhor. E a gente está tentando fazer com que ele aprenda o melhor resultado. Né? Você percebe que ele está aprendendo com os dados. Por enquanto, ele só teve um sucesso de 75%. Vamos tentar de novo, atribuindo um novo peso. Nesse caso aqui, 0,1. Observe, vou calcular aqui o primeiro paciente. Nós temos o atributo gene 1, que é 0 vezes 0,1, mais o gene 2 vezes o mesmo peso, 0,1, é igual a 0. Então perceba que aplicando a função de ativação obtivemos 0. Da mesma forma, esse primeiro resultado está correto e assim sucessivamente. O segundo paciente obteve o mesmo 0, portanto, deu correto, né? Quando a gente compara a previsão igual ao resultado, deu correto. Assim também funciona para o terceiro paciente e o quarto paciente. Entretanto, no quarto paciente, ele errou de novo. Ele obteve ainda 0,2. 0,2 é maior ou igual a 1, né? Porque a nossa função de ativação, como a gente havia combinado, ela não é maior do que 1. Então, deu 0. Então, ele errou. Então, o neurônio ainda não aprendeu. Ele obteve ainda o mesmo grau de sucesso. Ele está tentando descobrir esse peso adequado. Né? Que peso que ele vai atribuir nessas conexões para ele poder obter um grau de sucesso maior. Tentamos aqui 0,2 e aí com essa multiplicação, se a gente acompanhar o cálculo, pode pausar o vídeo e observar esse cálculo com calma. Observe que novamente ele só obteve 0 no primeiro resultado, 0 para o segundo paciente, ele está acertando, o terceiro paciente ele está acertando, quando chega no quarto paciente, novamente ele erra. Ele ainda obteve aqui uma melhora de 0,4, mas esse valor ainda não é igual ou maior do que 1. Portanto, ele ainda não acertou o quarto paciente. Então, novamente, peso agora é 0,3. Observa, pode pausar o vídeo, observa que no quarto, vamos direto para o quarto paciente. Observa porque os outros todos a gente já viu que está acertando. Né? Acho que vocês já entenderam a lógica, a mecânica. E ele continua acertando que o primeiro, segundo e terceiro paciente, ele está obtendo 0 e 0 é correto. O problema é o nosso quarto paciente, que ele ainda não conseguiu entender essa classe. E ele obteve um errado novamente. Porque ele obteve 0,6, que não é igual ou maior que 1. Portanto, aplicando a função de ativação, que resulta como 0, e 0 não é igual a 1, portanto, deu errado. Novamente, ele acertou o primeiro paciente, acertou o segundo paciente, acertou o terceiro paciente. Quando chega no quarto, por mais que esteja próximo, ele ainda não acertou.
Então vamos ver se 0,5 é suficiente. Olha aqui, no primeiro paciente ele acertou, né? Observa lá o cálculo, 0 vezes 0,5 mais 0 vezes 0,5 é igual a 0. Então ele acertou. Mesma coisa para o segundo paciente, acertou. Terceiro paciente, acertou. Quarto paciente, observe que 1 vezes 0,5 é igual a 0,5, mais, novamente, o gênio 2, que é 1 vezes 0,5, é igual a 0,5. Somado esses valores dá 1. 1 é igual ou maior do que 1? É, portanto está correto. Então agora sim ele obteve, ele descobriu, viu como o neurônio aprendeu? Ele descobriu o peso correto. Portanto, agora a gente pode dizer que o neurônio aprendeu com os dados. Nós tínhamos dados iniciais e vocês percebem que ele acertou. Portanto, ele foi capaz de prever se o paciente tem imunidade ou não a partir dos dados. Com esse modelo treinado, ele pode prever uma gama de outros pacientes, de outros dados que nós passarmos para esse neurônio. Entendido? Então a gente viu, constatou como o neurônio aprende. Dando prosseguimento? As perspectivas futuras. Esse foi aprendizado com apenas um neurônio artificial, e é o neurônio mais simples, que é o perceptron, né? Que foi descoberto foi estabelecido anos atrás, essa mecânica, esse modelo matemático. E a gente percebeu como é que com apenas um neurônio ele é capaz de fazer uma previsão assertiva. Agora, para comparação, um inseto possui 1 milhão de neurônios. Então imagina o potencial. Se apenas com um neurônio eu já conseguir fazer uma previsão assertiva, interessante, né? Assim, perceber também o grau de complexidade que um inseto possui. E daí vem a seguinte questão: qual o potencial de uma rede neural artificial que tem essa mesma quantidade de neurônios? Imagina uma rede neural com 1 milhão de neurônios. Se apenas com um neurônio artificial ele já foi inteligente para aprender com os dados, imagina se eu conseguir montar uma rede neural artificial para fazer previsões, para fazer descobertas em cima de dados, com 1 milhão de neurônios. E agora, se a gente chegar a 86 bilhões de neurônios, que é o caso da espécie humana, né? Que possuímos 86 bilhões de neurônios. Então, assim, a gente começa a ver a perspectiva que uma inteligência artificial consegue desbravar, né? Se apenas com um neurônio a gente já obteve essa função, essa cognição, imagina com 86 bilhões de neurônios treinados, programados a fazer reconhecimento, descoberta de padrões, né? Aqui, para poder ilustrar, é só para a gente poder ver o que é como matéria futura. Aqui já é uma rede neural profunda. Observe que a gente só multiplica, manteve-se aquela ideia do neurônio artificial, mas agora numa gama muito maior, né? Nós temos aqui nossos valores de entradas, os nossos neurônios, no caso aqui nós temos camadas escondidas, e você perceba que é a mesma lógica, só que agora está num emaranhamento muito maior de complexidade, tentando fazer a mesma previsão aqui da camada de saída. E aí a gente pode deixar para uma outra aula a gente poder discutir como é que funciona redes neurais profundas, né? Como é que funciona essa complexidade com outros algoritmos. Por fim, nós temos aqui um desafio final, que é reproduzir esse perceptron em Excel, em Colab ou numa linguagem preferida. Vocês percebam que foi possível da gente estabelecer aqui, né, vocês acompanharem como é que funciona essa programação numa linguagem mais light, né, para a gente poder estar discutindo, para vocês poderem pegar qualquer lógica. Então vocês ficam à vontade, vocês podem fazer essa implementação num Excel, numa linguagem que você tenha mais familiaridade, porque a lógica é a mesma, a gente só está aplicando ali um cálculo matemático. Então, acho que vocês conseguiram acompanhar como é que foi partir de um neurônio biológico para poder estabelecer um neurônio artificial e fazer esse desenvolvimento e uma aplicação num caso real. E agora vocês têm a liberdade de poder fazer essa mesma manipulação, vocês podem utilizar esses mesmos dados que eu utilizei
para poder montar o seu neurônio artificial. Então vamos ver se ele consegue chegar aos mesmos resultados. É tão simples que você pode aplicar no Excel ou numa ferramenta que você tiver mais familiaridade. Por fim, muito obrigado. Não se esqueça de me adicionar no LinkedIn e vou estar à disposição para a gente poder estar conversando mais futuramente. Obrigado, um abraço.